Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do seu projeto sob controle. No vídeo de hoje nós vamos falar como utilizar o sistema Kanban na gestão do seu projeto e como que a gente pode utilizar a ferramenta Trello nesse processo. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que eu utilizo o Trello na gestão dos meus projetos. Antes, vamos entender de onde veio o sistema Kanban, qual que é a origem do sistema Kanban. O sistema Kanban ele não surgiu no gerenciamento de projeto. Na verdade, ele surgiu alguns anos atrás da manufatura. Então, foi quando a Toyota identificou, teve essa grande sacada de fazer a linha de produção no que eles chamam de linha de produção do sistema puxado, ou seja, para diminuir o desperdício de estoque. Então, como que eles tiveram essa sacada? Foi quando eles observaram no sistema do supermercado, como que funciona o fluxo dos produtos no supermercado. Então, imagina você no supermercado, tem as prateleiras todas cheias. Então, os produtos estão disponibilizados nas prateleiras. Conforme vai sendo consumido, vão gerando aqueles buracos, aqueles espaços nas prateleiras. E é quando a gente repõe o estoque. Então, eles tiveram a grande sacada de adequar esse mesmo fluxo de estoque para a linha de produção. Então, a palavra Kanban, ela tem o significado de sinalização, cartão. Então, o que que eles fizeram? Através de sinalização, cartões, algo bem visual, com cores, vermelho, amarelo, eles indicavam para a manufatura qual que era o nível de estoque, em que momento que ele deveria disparar a solicitação de repor o estoque, tá? Então, foi daí que surgiu esse sistema que é chamado Kanban. E o que que isso tem a ver com o gerenciamento de projeto? Bom, no gerenciamento de projeto, a gente tem duas grandes linhas de metodologia para gerenciamento de projeto. Uma que a gente chama de cascata, ou vocês vão escutar também um termo em inglês waterfall, que significa que a metodologia ela é feita de forma sequencial, ou seja, uma fase só inicia depois que a fase anterior finalizar. Então, ela é sequencial. E a outra metodologia é a ágil ou agile. O que que isso significa? É uma metodologia que ela não necessariamente espera uma fase para iniciar a outra. Ela tem uma interação maior entre uma sobreposição das fases. Então, isso foi, essa metodologia ágil, ela surgiu principalmente na área de TI, que foi conforme o desenvolvimento de software, que ao invés deles fazerem todo o desenvolvimento do software, fazer os testes e liberar para o cliente, para aí sim o cliente validar e talvez identificar algum possível ajuste, algum gap, eles anteciparam esses feedbacks, então essa interação. Então, ao invés de fazer uma linha, né, um processo muito longo até fazer esse contato com o cliente, a metodologia ágil ela busca pequenas entregas. Então, ela quebra o projeto em pequenas entregas para ter essa interação com o cliente muito maior e agilizar as entregas também. Esses dois modelos de gestão do projeto são muito utilizados. A metodologia ágil ela nasceu mais na área de TI, mas atualmente ela é amplamente utilizada em diversos segmentos. Esses são os formatos de metodologia que a gente tem para gestão de projeto. E qual que era o grande benefício do sistema Kanban para a manufatura? Era justamente diminuir os desperdícios de estoque, dava um ritmo para a linha de produção. E o que, que tem a ver o sistema Kanban com o gerenciamento de projeto? Como que eles se encaixam? O Kanban, esse sistema Kanban, ele é utilizado também no gerenciamento de projeto. Por quê? Porque através de uma sinalização de cartões, você consegue dar ritmo também ao avanço do seu trabalho, na gestão do projeto. Então, você consegue priorizar as atividades e dar um ritmo de acordo com a sua equipe. Então, a equipe vai ficar focada nas atividades que estão disponíveis naquele momento. Depois que finalizar, segue para a próxima. Ao invés de ter múltiplas atividades andando em paralelo, perder o foco, né, e um pouco da produtividade também. Então, atualmente, ele vem sido amplamente utilizado por meio de quadros com cartões, que fica muito visual, para a equipe entender quais são as atividades que estão planejadas,
quais as atividades que estão em andamento e quais as atividades que já estão concluídas. Então, você consegue priorizar as atividades e dar ritmo para a sua equipe também, mantendo o foco de todo mundo no que precisa ser feito naquele momento. Então, foi daí que o sistema Kanban acabou sendo também muito utilizado na gestão de projetos. Então, sabe quando você tem muita atividade para ser feita, até mesmo no seu dia a dia? Às vezes você não precisa parar, sentar e organizar o que você precisa ser feito. Esse sistema Kanban te ajuda nisso, porque garante que você fique focado e priorize as atividades. Quando a gente leva isso para um projeto que a gente está trabalhando com diversas pessoas, uma equipe, né, atuando no projeto, esse sistema funciona muito bem, dando ritmo e direção para a equipe, tá? E qual que é a grande diferencial também? Qual que é vamos dizer assim, um ponto-chave, né, do Kanban na gestão de projetos? Ele é esperado também que você faça feedbacks contínuos com a equipe. Então, através disso, você consegue fazer feedbacks de melhoria e implementar melhorias contínuas ao longo do seu projeto, ok? Então, a cada fluxo, você vê como que o ritmo está da equipe e você vai dando esse feedback também para a equipe. Você vai direcionando, priorizando e vai também adaptando tudo que você precisa para garantir uma maior eficiência da sua equipe, um melhor andamento do seu projeto. Eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza a ferramenta Trello, que é uma ferramenta muito visual, muito prática de ser utilizada, que você pode utilizar também no seu dia a dia, desde fazer uma lista de compras de supermercado, como adaptar isso para algumas atividades que você precisa fazer no seu projeto. Bom, então eu vou mostrar para vocês como que funciona a ferramenta Trello. Ela é uma ferramenta que tem versão tanto gratuita quanto paga. A versão gratuita já tem diversas funcionalidades. Se você é iniciante, você pode utilizar a ferramenta gratuita, que com certeza vai te atender muito bem. Tem tanto o plano pago quanto o plano gratuito. A diferença é que o plano pago tem algumas funcionalidades a mais, mas se você é iniciante, o plano gratuito tenho certeza que já vai te atender muito bem. Então, esses aqui são os quadros. O próprio Trello, ele já disponibiliza alguns templates, então algumas opções para você já utilizar esses modelos, tá? Então, como que funciona? Eu vou entrar em um aqui e depois a gente volta nos templates para vocês entenderem como que funciona. Esse daqui é um quadro, por exemplo, que eu utilizo justamente para gerenciar como que está o avanço dos conteúdos que eu estou produzindo, né, para o canal Seu Projeto Sob Controle. Então, como é que ele funciona? A gente tem aqui o que a gente chama de listas. Então, a gente vai criar listas, tá vendo? Cada um desse quadradinho aqui é o que a gente chama de lista. E dentro de cada lista, a gente adiciona os cartões, que são as atividades que a gente vai estar executando. Então, no caso aqui, eu tenho uma lista, por exemplo, que eu chamei de conteúdo, onde eu mapeio aqui algumas ideias de conteúdo. Uma segunda lista, que é elaboração, gravação, edição e concluído. Então, percebe que nesse quadro, conforme a gente vai caminhando com os cartões, a gente consegue facilmente ter visibilidade de qual que é o status de cada atividade, como que está o andamento de cada atividade. Então, a gente cria essas listas baseado no seu fluxo de trabalho, tá? Então, no geral, uma lista bem simples, um quadro bem simples que pode ser criado, o que seria? Atividades planejadas, atividades em andamento e atividades concluídas. Conforme você tem uma atividade aqui disponível, eu tenho aqui 3 atividades planejadas a serem executadas. A gente puxa aqui, faz a puxada de um cartão e começa a trabalhar nessa atividade. Então, a gente limita, né, o fluxo de trabalho naquele momento, a gente prioriza as atividades. Então, de cima para baixo, a gente vai dando visibilidade de qual que é a prioridade das atividades, e conforme a gente vai caminhando aqui na horizontal, a gente vai dando visibilidade de qual que é o status, qual que é o avanço de cada atividade. Então, a pessoa pega esse cartão, executa a atividade, no momento que está concluída,
disponibiliza na próxima lista, que é de atividades concluídas, e já pode pegar a próxima para iniciar. Então, essa é a ideia do fluxo de trabalho utilizando o sistema Kanban, tá? Então, no meu caso aqui, que são dos vídeos, como que funciona? Eu vou mostrar um pouquinho de quais são as funcionalidades que a gente tem disponível. Então, você cria um cartão aqui, né? Adicionar cartão. Então, atividade 1, vou colocar aqui. Nesse cartão, vou pegar esse que já está pronto. Você pode colocar a descrição, então eu posso falar aqui vídeo, qual o ciclo de vida dos projetos, vai ser em vídeo. Aqui eu posso adicionar membros, então aqui eu coloquei até meu marido aqui só para vocês terem uma ideia, mostrar para vocês como é que funciona. Então eu posso adicionar quem que é o responsável por essa atividade. Posso criar etiquetas, que fica de forma bem visual, como que tá, quais são as características dessa atividade, ou até utilizar em andamento, concluído, verdinho. No caso aqui, eu até criei só para vocês verem, por exemplo, uma etiqueta YouTube, se esse conteúdo vai para o YouTube, e uma etiqueta Facebook, por exemplo, Instagram. Eu posso utilizar mais de uma etiqueta, então, por exemplo, eu coloco aqui YouTube, coloco aqui a prioridade, para chamar a atenção da equipe, essa é uma opção, tá? Então, tem a funcionalidade de membros, você adiciona o responsável, etiquetas, checklist, então você pode criar um checklist, então vamos supor aqui, eu quero um checklist e eu adiciono aqui algumas características para conclusão desse projeto, dessa atividade, né? Eu tenho o avanço desse checklist e eu vou selecionando. Cada atividade aqui, cada item do checklist, eu posso adicionar também o prazo e o responsável. Então, aqui eu posso adicionar quando que deve ser concluída esse item, né, do checklist dessa grande atividade. Tá? Então, esse daqui é um exemplo. Você pode criar esse checklist subdividindo, né, em itens para você concluir esse cartão, tá? E o que é bem interessante do Trello é que ela é uma ferramenta de grande interação com quem está participando, né? Então, é uma ferramenta também de comunicação muito prática. Você pode fazer os comentários e as atualizações de como que estão as atividades em cada cartão, né? Então, por exemplo, vídeo finalizado, adicionar capa, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, e eu consigo marcar as pessoas. Então, por exemplo, vídeo finalizado, adicionar capa, salvar. Nesse momento, o Antônio ele já vai receber uma notificação que essa atividade teve uma atualização, né? E ele foi marcado aqui no comentário. Essa é uma funcionalidade muito bacana quando você precisa compartilhar esse avanço do projeto com outras pessoas, né, da equipe. Aqui você adiciona qual que é a data esperada, qual que é o prazo esperado para finalizar essa atividade, por exemplo. Se quiser definir também data de início, qual que é o lembrete que você quer. Então, aqui você pode colocar sem nenhum alerta de lembrete, você pode receber uma notificação quando for um dia antes de finalizar a atividade, então você vai receber uma notificação e salvar. Aqui você pode anexar arquivos, então você anexa arquivo do próprio computador. Uma coisa bacana é que você tem também integração com o Google Drive, por exemplo, ou OneDrive, então você pode fazer esse upload, né, de documentos do Google Drive, OneDrive, ou até mesmo do seu computador e anexar aqui. Se você quiser adicionar o local, esse aqui eu utilizo muito pouco, mas claro que pode ter alguns projetos que isso é bem importante, mas essa parte de local eu não costumo utilizar. E você pode também adicionar uma capa para personalizar cada cartão. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar só para vocês terem uma ideia, né? Vocês podem colocar uma capa aqui, ou, por exemplo, você quer colocar alguma capa que dê mesmo uma identidade visual, né, para
para aquela atividade, às vezes é algo importante que você quer chamar a atenção, caracterizar aquela atividade, você pode adicionar outras atividades, outras imagens também, ou apenas colocar alguma cor nessa capa. No momento que você concluir essa atividade, você pode flegar aqui como concluído. No momento que você flega ali, você consegue ter visibilidade, tá vendo? De que tá verdinho aqui que foi concluído. Aí, dentro de cada cartão, você vê que tem alguns símbolos aqui, né? O que que são esses símbolos? Então, aqui é esse de conclusão, que eu comentei com vocês. Esse daqui é se você está seguindo esse cartão. Então, o que que significa? Qualquer atualização que tem esse cartão, você vai ser notificado. Aqui é se existe alguma descrição dessa atividade. Se vocês passarem o mouse em cima, vem também explicando, né, o que que significa cada item. Aqui, se existe algum comentário, e essa parte daqui também é bem bacana e bem visual. É no caso do checklist. Então, ele vai dando visibilidade para você de quantos itens do checklist já foram concluídos. Então, por exemplo, aqui o checklist tinham 3 itens e foram 3 itens concluídos. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 itens no checklist e apenas um foi concluído. Essas são algumas notificações que a gente tem de forma bem rápida em cada cartão. As etiquetas aqui, você pode editar as etiquetas. Então, aqui você pode dar um nome para a etiqueta. Vamos supor que aqui, da equipe do financeiro, né, para chamar a atenção de quem que é responsável por essa atividade, ou equipe técnica. Então, você pode criar as etiquetas conforme a sua necessidade e ir sinalizando. Se você quiser ver o que está escrito, é só clicar, ou se você quiser só deixar as cores para te direcionar, né, com as cores, é só você dar um clique na etiqueta que lhe aparece a descrição. Tá? Então, conforme você vai caminhando com essa atividade, você vai arrastando os cartões para a lista que você quer. Então, o quadro ele é muito visual, ele fica muito simples da equipe olhar e identificar em qual é o status de cada atividade e o que está disponível, né, para atuar. Tá? Quais são algumas outras funcionalidades que tem disponível no Trello? Isso daqui já são das funcionalidades, eu até peguei aqui, ó, tá vendo? O período de teste gratuito do Business Class. Então, eu até baixei aqui um novo Trello só para mostrar para vocês, porque esse Business Class, ele tem outras funcionalidades. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o cronograma, que você consegue visualizar aquelas atividades, né, num formato de cronograma, um Gantt. Então, aqui você tem quais são as listas que você tem, quantos cartões você tem em cada atividade, qual que é o período. Você consegue fazer também as modificações aqui pelo cronograma, clicar em cada cartão, tá vendo? E fazer os ajustes. E qual que é o status de cada um. Então, essa parte aqui de cronograma é bem legal, bem bacana, que você consegue ver na linha do tempo como que estão as atividades, o que está em andamento e o que já foi finalizado. Cronograma ou calendário. Se você quer focar, por exemplo, nessa semana, você consegue ver exatamente o que está em andamento em cada dia da semana, como que está, quem que está trabalhando em cada cartão. Tá? Então, você consegue também ter essa visão de calendário. Ou, por último, se você quiser aqui, você consegue gerar alguns gráficos para você ver, ter alguns gráficos, né, de uma forma mais visual, para você ver um resumo, se você quiser ter uma informação rápida de como que está o seu projeto. Então, aqui você consegue ver quantos cartões já foram concluídos, é a informação toda consolidada, né? Então, isso daqui é muito bom para você montar um relatório de status. Então, quantos já foram concluídos, quantos que a entrega está para mais tarde, ó, o que está em atraso. Então, esses cartões aqui por data de entrega. Aqui, quais são os cartões de acordo com as suas listas. Então, aqui você tem o que está disponível de conteúdo, quantos estão em elaboração,
gravação, edição e concluído. Aqui embaixo você tem as atividades, os cartões divididos por membros, quem são os responsáveis por cada cartão. E aqui dividido por etiquetas, tá? Então essa parte aqui consegue te dar uma visão bem rápida e bem visual de como está a situação do seu projeto. E por último, a gente também tem essa funcionalidade aqui, que é abrir tabela de times. O que acontece? Você consegue ter todas aquelas informações num formato de tabela. Então aqui você tem todos os cartões, né, linha a linha, de qual lista esses cartões, em qual lista, né, esses cartões estão, então qual que é o status, a situação, quais as etiquetas que estão sinalizando cada cartão, quem são os responsáveis por cada cartão e qual que é a data de entrega. Então aqui também você consegue ter um resumo, né, em forma de tabela, muito rápido de quais são os cartões que você tem e qual que é a situação dele. Você consegue fazer alguns outros filtros aqui, convidar, aqui você consegue convidar outros membros. Então aqui você também consegue até exportar essas informações. É assim que funciona a movimentação de cartões, né, conforme o avanço de cada atividade. Então você consegue definir aqui quais são, né, as fases, as etapas, né, do seu fluxo de trabalho e criar as listas de acordo com o seu formato de trabalho. Então, esse daqui é um exemplo. Como que também pode ser utilizado o Trello? Você pode usar nesse sentido de você utilizar para identificar o fluxo de trabalho, ou você pode utilizar também como se fosse por pacotes de trabalho. Então, vamos supor, fornecedores, quero definir fornecedor de comida, buffet, né? Local da festa, lista de convidados, entretenimento. As listas aqui você pode criar também como se fosse por grupos, né, pacotes de trabalho. Então, não necessariamente o fluxo, mas você pode utilizar aqui também para você definir quais são as listas, né, quais são as atividades que você precisa executar dentro de alguns grupos de trabalho, né, dentro de alguns pacotes de trabalho. Então, esse é só um exemplo aqui, definir fornecedor, por exemplo, né, listar fornecedor, definir qual o cardápio, realizar pagamento, por exemplo. Isso daqui você pode definir também como se fossem pacotes de trabalho, tá? Além de utilizar isso para gerenciar um projeto também, você utiliza isso muito fácil também no seu dia a dia, né? Como lembretes. Então, por exemplo, lista é compra, supermercado. Então, você precisa adicionar aqui hortifruti, por exemplo. Aí você quer adicionar o que você precisa comprar essa semana. Cria um checklist aqui. Pode colocar lá mamão, banana, tomate, alface. Então aqui você cria o seu checklist e vai sinalizando conforme você vai executando as atividades. Dá para você marcar alguém. E o bom do Trello é que você tem fácil acesso pelo celular. Então você tem o aplicativo e você pode utilizar isso muito fácil pelo celular, tá? Então, não só para gerenciamento de projeto, mas o Trello funciona muito bem também no nosso dia a dia, tá? Para as suas atividades, o seu planejamento pessoal, tá? Se vocês voltarem aqui no início da ferramenta, quando eu comentei com vocês que tem aqui a visão consolidada dos cartões, tem esses templates aqui, ó, mais populares, que eu já tinha selecionado aqui como uma categoria. Tem diversas categorias aqui, ó, design, educação, engenharia, marketing. Então, eu já tinha selecionado uma categoria que ele disponibiliza para você algumas opções. Então, aqui, ó, template Kanban. Como é que ele está mostrando aqui esse template? Qual que é o backlog das atividades, né? Então, o que tem aqui pendente a ser executado? Uma fase de desenho, de elaboração e pesquisa a fazer, em andamento, revisão do código, no caso do sistema, né? Realização dos testes e concluído. Então, o próprio Trello já disponibiliza alguns templates
que foram elaborados, né, por outras pessoas. No caso aqui, ó, esse daqui foi criado pela Amanda. Então, ele disponibiliza alguns templates que você pode já utilizar e partir, né, desse template como referência, tá bom?